Olá, muito boa noite com você. Som, teste, ó, tá aqui. Tá com o do meu menino do Homem de Ferro. É o mesmo para estudar e aula então mais ainda. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente chegando não na reta final, né? Porque essa 5 nós temos a prova no dia 9, né? A gente, como eu disse para vocês, de informes, nós vamos estar em Taquaraçu de Minas na sexta que vem e na outra. Então, nós 12 dias e vamos dar uma privilegiada, fazer um aulão. Vai ser lá naquele centro social onde faz aquelas festas. Ô, gente, tá bonito o Taquaraçu de Baixo. Você que mora em Pinhões, ou mesmo a sede, só tem hora à sexta-noite, então convido vocês a conhecer aquele lugar aconchegante. Ok? Pessoal, estamos nós aqui. Matamos, cada aula nós matamos cerca de 90 artigos. Então já estamos aí no centro de chave de ouro. A nossa aula está tudo no servidor. Tudo que está tudo. São 2 ou 3 questões aí que é para você fechar. As questões que eles cobram geralmente diz respeito às vantagens, a maiorias, a minorias, enfim, tá? E digamos, a dica que eu dou é que muitas vezes a lei orgânica não acompanha o texto atualizado da Constituição. Se tiver escrito em lei orgânica, então, vocês têm que verificar o seguinte: vocês não estão interpretando, vocês estão simplesmente cara crachá. Segundo a lei orgânica, se for um dispositivo que não é diferente da Constituição, segue o do servidor. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá, então, Estatuto do Servidor, 3, processo administrativo disciplinar. Trabalhar o processo administrativo disciplinar. Quando fala isso, a gente tem que lembrar do artigo 5º, 55, a todo o processo judicial e administrativo é garantido a ampla meios para a sua autoridade que tiver ciência de irregularidade. Obrigada, não é alternativa, não, é obrigada a promover a sua apuração imediata, ou seja, imediatamente, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurado ao acusado a ampla defesa. Pessoal, lembra, a sindicância é a mesma coisa que o processo disciplinar. Não, a sindicância está para o inquérito policial, assim como o processo disciplinar está guardadas as sindicância, ela existe para a autoria e materialidade. Certas disciplinas já se tem isso, e aí sim é mais robusto. Okay? Guarda. É obrigada, quando tiver notícia de irregularidade no serviço, fazer de imediato. Esse é o processo administrativo, logicamente assegurado a ampla defesa. Digamos, 6. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que tenham identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas a parágrafo único. O fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ilícito penal, a denúncia será arquivada por sabe que essa denúncia aqui tem um termo, digamos assim, um termo vulgar. No âmbito jurídico, uma peça do Ministério Público de alguém. Então, a palavra aqui é essa mesmo. Então, denúncia. No vulgar é, vou denunciar você, fulano. Lembra que vizinho do som alto? Vou denunciar você. É vulgar mesmo, tá certo? Então, os companheiros. Ela. Essa blusa do Homem de Ferro não tá boa, não, né? O Homem de Ferro tá ruim, viu? Da Marvel, né? E morreu, o Homem de Ferro tá bichado, tá enferrujado. Muito bem, vamos lá. Então, falamos disso aqui, né? Tem que configurar a autenticidade. Cuidado, pessoal, que existe. Aí a denúncia anônima, vocês podem ver que aqui não aceita denúncia anônima, tá certo? Porque a identificação e o endereço do denunciante. O denunciante é o que está denunciando. E mais, tem que ser por escrito. Ah, mas se alguém falou, mas a pessoa tem que fazer por escrito. Você pode ouvir falar, certo? De apuração, mas tem que ser por escrito. Agora, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto.
Por exemplo, alguém denuncia lá, fulano de estava subindo na árvore. Uai, subindo na árvore é infração? O guarda municipal, servidor ou o assistente administrativo subiu no pé de manga para roubar jabuticaba. Evidentemente, isso não é crime ilícito. É arquivado de imediato. Tá ok? Artigo 187. Da sindicância. A sindicância é diferente do processo. A sindicância é um ato anterior para fins de buscar autoria, ou seja, quem é o autor, e materialidade, ou seja, o fato, se realmente ele existiu. Da sindicância, para resultar, arquivamento do processo, ação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias. Guarda essas penas, tá certo? As máximas penas que uma sindicância pode dar é advertência, vai ficar na pasta do cabuquinho, ou suspensão até 30 dias. Não é de 30 dias, não, é de 15, é de 20, é até 30 dias, ok? Situação de processo disciplinar. Opa, achou materialidade de autoria, vai virar o quê? Vai ter uma portaria. Cuidado. Se você pegar a lei orgânica, o ato que faz um processo administrativo chama-se porcaria, não é portaria. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias. Está vendo a diferença? Por mais de 30 dias. Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição está obrigatória a instauração do processo disciplinar. Para vocês guardar advertência e suspensão até 30 dias de câncer. Agora, o restante das penas é obrigatório o processo administrativo disciplinar. E afastamento preventivo. Vê? Água, né? O sujeito hoje chegou, estava comendo sal, né? Bebendo água igual boi. 189. Por medida cautelar, o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade. A autoridade instauradora do processo disciplinar ordenar seu afastamento do exercício do cargo no prazo de até 60 dias. Não é de 60, de até 60 dias. Em prejuízo da bufunfa, até da sua remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por período, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. É só mais uma vez. 60 é até 60 igual ao período. Foi tudo da primeira, é tudo da segunda. Certo? Muito bem. Processo disciplinar. Então, vamos para o chão aqui. 190. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, em relação imediata às atribuições do cargo em que se encontra. 31. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores, sendo no mínimo 2 deles bacharéis em direito, designados pela autoridade competente, indicará dentre eles o seu presidente. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, tendo a designação recair em seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar da comissão de sindicância, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Contatos do 3º grau. 3º grau. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Recentemente, pessoal, nós derrubamos um processo disciplinar que todo mundo sabe na cidade, que é nos municipais. Sabe por quê? Quer prestar atenção que a comissão não exige nenhum membro efetivo? Então, olha a aberração desse estatuto. Vocês entendam. Eu virei prefeito, certo? Toco meus amigos, tudo, os amigos que ganhou, certo? Do boteco, da barbearia, todo mundo para dentro. E eu não gosto de um servidor público. Sabe o que eu faço? Tomei os 3. Só, os 3 são comissionados e vão julgar um cara que é efetivo. A aberração está aqui lá. O processo disciplinar será conduzido por comissão. E servidores. Escrito assim, ó, efetivos. Tem aqui um cara aqui, só agora, ou que é um cargo. Gente, o cargo em comissão é de livre nomeação, livre exoneração. O cara hoje amanhã não está mais. Vai julgar um cara que é estável. Imagina isso, ele é efetivo. Certo? E passa por um concurso. Vocês que submeteram um concurso, vocês podem ser submetidos a uma comissão de gente nunca concurso.
sentido um negócio desse? Altamente inconstitucional. Já falei isso para a Câmara Municipal em 2015, certo? Ou seja, o tempo está ruim. A redação anterior era assim, conseguiram piorar a coisa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque realmente ficar numa prova e assim, 3 servidores, pode ser tanto comissionado quanto efetivo. Na prova, pessoal, é o que está na lei. Vale o que está na lei. O que está na lei é servidores. O áudio. O áudio está cortando. Deixa eu passar por lá de cá. Por lá de cá. Aí vamos ver se melhora. Olha o cabo aqui. Ver se fica melhor. Ó. Microfone do lado. Pronto. Vamos ver se fica melhor assim, mesmo que fica com esse negócio mais feio assim, mas não tem problema não. O importante é a qualidade total. Tranquilo até aqui? Muito bem. Lembrando que eu estou mais preocupado em ser bacharel em direito do que o sujeito de servidor público efetivo. Então, vai ter o secretário servidor, vai ter o presidente e o quê? E o outro vai ser vogal. Não poderá, aí tem as vedações de que não pode participar da comissão. 92. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse de administração. Não sei se vocês notaram, em nenhum momento a gente falou inquérito aqui, na verdade, né? A comissão de processo disciplinar. Inquérito, ou então a comissão de sindicância. Mas jamais. Nós acabamos de ver lá no artigo 180 e tanto que os dois processos, a sindicância e o processo administrativo, de repente se aparece com uma comissão de inquérito. É um horror essa lei, mas está lá. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. 193. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. 1. Instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão. 2. Inquérito administrativo, agora que eles usaram isso, compreende a instrução, defesa e relatório. E julgamento. Essa palavra inquérito está completamente fora de lugar. Na verdade, eles chamam isso de instrução, tá certo? Instrução probatória, que é o ideal, tá? Compreende instrução, defesa e relatório. Mas, enfim, o que vai cair na prova é isso aqui. As 3 fases: instauração com a publicação do ato, o inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório, e o julgamento. Vocês vão ver que a comissão só participa até aqui. Quem faz o julgamento é o prefeito. Pega a visão. 194. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 90 dias. Então, é até 90 dias. Contados da data da publicação do ato e constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Do inquérito. Antes de a gente falar do inquérito, vamos ver um pouquinho como é que estamos aqui. Como estão os nossos amigos. Estou curioso para saber como são os estudos de vocês. Agora eu estou acostumando. O problema é que daqui a pouco vou ter abstinência, né? Acabou o concurso. Meu Deus, cadê meus amigos? Eu vou ter que inventar alguma coisa aí. Vamos ver aqui. Vamos lá. Sexta-feira brava. Olha, tá cheio. Ruth jogando boa noite. Tati, continua cortando o áudio. Isso foi agora? Lou Sardinha, mestre, pede seus assessores para arrumar o áudio. Falha muito, prejudicando o vídeo. Continua. Pessoal, dá um retorno pra gente aí depois que eu mudei pro terno aqui, se o problema é do computador, se é mesmo da colocação, por favor, do microfone. Aline Zizi. Professor, muito obrigado. Seu esforço em ajudar a nossa caminhada foi muito importante. Eu que agradeço, Aline. Boa noite, professor. Ângela Maria Freitas. Ok. Ana Luísa Tiburcio, boa noite. Tati, continua cortando o áudio. Foi antes, né? Geralda Pereira. Boa noite, professor. O áudio não está bom.
Ah, agora melhorou. Tá ficando bom. Ruth Hogan, recentemente vi uma comissão com servidor comissionado sem ser efetivo, então a comissão não era válida. Olha, vamos só marcar o seguinte, pessoal. O que vai cair na prova é o que está aqui. Vocês vão marcar isso aqui. Mas o judiciário ele anula todo e qualquer julgamento. Então, torçam, tá certo? As pessoas estão torcendo para entrar em comissão com essas furadas. De 3 cargos comissionados, tá certo? Participando de uma comissão. É um horror. Tá? Melhorou, né, Simone? Obrigado. Alô, Sardinha. Joia. Beleza? Vamos adiantando aqui. Daqui a pouco a gente pega aqui de novo. Tá? Joia? Do inquérito. Então, vamos só lembrar, o inquérito é a segunda parte, lembra? O inquérito administrativo, ele compreende instrução, defesa e relatório. Então, você tem instauração, inquérito e julgamento. Então, vamos olhar. No inquérito, artigo 195. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 196. Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo como peça informativa da instrução. Lembra quando eu disse para vocês? Né? A sindicância ela é bem mais rasa. Ela só busca o quê? Autoria e materialidade. Ela conseguiu isso, ela vai encartar, tá certo? Ela vai estar junto com o processo administrativo. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Vamos só lembrar aqui, pessoal, só recapitular. Por um fato, a pessoa pode responder em 3 esferas: civil, administrativa e penalmente. Exemplo, Abraão é motorista da prefeitura, tá certo? E ele, sexta-feira brava, ele tomou umas pingas, tá certo? Umas 8ª maravilha, 5ª, não sei que biga que era do Calixto, e bateu no muro. E aí o que aconteceu, pessoal? Quebrou o muro da tia. E ele estava bêbado. E aí, meus amigos? Vamos lá. Primeira coisa. Um fato só. Abraão, motorista, bêbado, bateu no muro da Dona Maria. Ele vai responder. Civilmente. Sim, por quê? Porque a Dona Maria vai lá na prefeitura no outro dia e vai tirar meu muro de volta, então. E a prefeitura vai buscar de quem? Do Abraão. Então ele vai ter que indenizar civilmente. Pecuniariamente. Beleza. E administrativo? Abraão é servidor público? É. Acho que dirigir bêbado administrativamente não tem punição? Tem. Então ele vai responder o processo administrativo. E no âmbito penal, é crime? É crime. Também que por um fato eu posso responder 3 esferas. E você sabia que eu posso ser absolvido em um e condenado em outro? Eu posso ser condenado nas 3 ou absolvido nas 3? Uma não vincula a outra em regra. Tá certo? É disso que ele está falando. Olha lá o parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir a infração está capturada como ilícito penal, o cara dirigir bêbado também é ilícito penal? É. Então o que acontece? A autoridade competente, o prefeito, vai pegar aquilo lá e vai encaminhar o ofício do doutor Marco. Como é que é o nome do menino? Marco. Esqueci o nome do homem. Enfim, o promotor, tá certo? É o Ministério Público. Sexta-feira brava, guardar o nome do promotor? Marco Paulo. Marcos Paulo. É o homem grandão. É ele que governa essa cidade. E, tem mais de 20 TAC na prefeitura. Inclusive, o concurso de vocês é fruto de um TAC. Entendeu? Pega a visão. 197. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos. Aquele negócio assim. O que você disse? A cariação. A cariação é passar a mão? Não. A cariação é colocar as pessoas que estão se contradizendo, tá certo? Fulano disse que você estava sexta-feira à noite no lugar. E você está dizendo que estava em outro. Então eu quero saber qual que é a verdade. Tá? Então, a cariação, tá? Não tem nada a ver com beijinho, abraço, não. Sexta-feira brava. Investigações e diligências cabíveis. Objetivando a coleta de prova. Recorrendo, quando necessário, a técnicos, peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 198. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio do procurador, arrolar testemunha e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Então, meus amigos, Abraão bêbado, foi lá, tomou o depoimento dele, eu rolei 3 testemunhas. Aí vai ter uma audiência só para ouvir essa testemunha. Eu posso estar lá ouvindo? Eu não vi vocês lá, não. Lógico, estava bêbado, retardado, né? Então, enfim. 198. Está aí a questão da produção da prova e que o próprio acusado ou procurador dele pode acompanhar todas essas audiências. Parágrafo primeiro. O presidente da comissão poderá denegar. Denegar é indeferir, é não deixar. Pedidos considerados impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Imagina, gente, o Abraão é motorista da ambulância, né? E aí ele bateu a ambulância, pessoal, no muro da Dona Maria, lá na Vila Matilde. Aí ele fala, eu quero como testemunha o Cezinha que mora lá em Eldorado dos Carajás, lá no Pará. Para que ele tá fazendo isso? É para protelar, porque ele sabe que vai demorar, não tem 90 dias, muda prefeito, porque todo dia em Santa Luzia tem prefeito. Eu falei, o quê? Pode não, tá certo? Então, ó, o presidente da comissão, indefinido aqui, Cezinha no Pará, pá, vai caçar sua turma. Eu tenho que andar, até 90 dias eu posso prorrogar no máximo igual período, vamos acelerar essa coisa. Lógico, sim, não pode deixar de lado, tá certo? Mas, tá vendo que é meramente protelatório para ganhar tempo? Tem que ter cuidado com o negócio. Parágrafo segundo. Para indeferido é a mesma coisa que denegado o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato, independente do conhecimento especial do perito. Imagina, eu vou pedir uma perícia no motor do carro e no muro, para ver se o muro era de tijolo comum ou tijolo de bloco. O que isso tem a ver com o desvio da coisa? Se você estava encaixaçado. Eu quero uma perícia para ver se realmente eu estava bêbado. Então, assim, é impertinente do mesmo jeito. Ok? Próximo. 199. As testemunhas serão convidadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão. É mandado, tá? Mandato quem tem é o Temer por enquanto. Ele está indo embora. Daqui a pouco ele vai ter mandato é o Bolsonaro, né? E o Zema. Vamos lá. Devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexado aos autos. Isso é para ter um controle. Vocês viram aqui, a pessoa vai ser convidada. E o bom do convite é igual convite de churrasco no final do ano. Abraão, vem no churrasco? Eu, pode deixar. Tô lá. É isso? Eu vou se eu quiser. É convite. É obrigado a ir num lugar que te convida? Não, então não é convite. Aí é requisição, tá certo? Aí é como se fosse, né? Sob vara. Aí é outra coisa. Aqui não. As testemunhas serão convidadas a depor, mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexado nos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia, hora marcado para a inscrição, quando será o mesmo intimado. Então vem que quando é servidor público, ele não é nem intimado, ele é requisitado da chefia dele. Vamos lá, vou pegar aqui. Vamos deixar continuar aqui. 200, nós já estamos chegando aos 200, hein? Estamos a 220 por hora. Olha lá, ô Sardinha. Agora tá tudo bom com o áudio. Joia, tá vendo? O Homem-Aranha não presta não, só o terno. Ruth jogando, boa noite, Zé Né. Zé Né tá aí, ó, meu amigo Zé Né, viu? Figura, gosta demais do Zé. Né? Vou lá e falo, tô com a dor aqui, rapaz. Vambora. Mestre, senhor sabe me informar que o IBGP já divulgou os locais da prova dia 9 de dezembro? Não, Lô. Parece que vai ser dia 3, tá? Eu vou confirmar com você, mas preocupa só com a prova de domingo agora, menino. Daqui a pouco a gente vê os outros, tá bom? Mas eu concordo com a sua apreensão. Mas a programação é pro dia 3 de dezembro, tá, Lô? Ok. Ruth, eu não entendi. Dirigir bêbado fora do horário de serviço daria processo? Lógico, você tá doido? Dirigir bêbado. Eu falei a ambulância da prefeitura. Eu não falei dirigir o carro particular. Eu estava com a ambulância da prefeitura, bati no muro. Agora, eu com meu carro particular, tá certo? Com o meu Paliozinho 2000, tá certo? Com o meu Fusca 66, bati no muro da Dom Maria. No muro da Dom Maria. A prefeitura tem nada a ver com isso, né? Ok? Eu falei que eu estava dirigindo a ambulância. Né? Da ambulância, viu, Ruth? Ainda não, será dia 3. O William já respondeu. Esse cara é fera demais, né? Esse homem aqui é ripa na chuli. Bom, assim, que já vão responder. Valeu. Dando meu pitaco. É isso aí, meu caro. Vamos embora. Vamos que vamos. 200. Daqui a pouco a gente tá 220 por hora. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, ou seja, no papel. Não sendo lícito a testemunho trazer por escrito. Imagina a testemunha. Doutor, eu trouxe lá de casa, eu passei a noite escrevendo. Toma isso aí. Não, filho. Pode até olhar algum apontamento, mas o que vale é o quê? É o que busca oral. Por quê? Por causa do contraditório. Não, seria muito fácil. Eu junto lá o dever de casa com aquela letra horrível minha, tá certo? E tá resolvido. Tem parte das minhas aulas presenciais, essa minha letra é linda, não é isso? Ó, uma beleza.
Então, pessoal, não pode fazer por escrito. Parágrafo primeiro. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Lógico. Imagina, vamos combinar aqui, eu falo isso, você fala isso. Tá? Paradamente. Parágrafo segundo. Na hipótese de depoimentos contraditórios, ao que se afirmar, poder-se-á aí, ó, a acareação entre os depoentes, tá certo? Não tem nada a ver com carícia, não, é acareação. Ou sexta-feira à noite aí começa a ver coisa aí que não tá devendo, tem nada aqui. 201. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. Olha, é depois das testemunhas, observados os procedimentos previstos no 199 e 200. Guarda uma coisa? Qual que é a ordem no processo, então? Oitiva das testemunhas de acusação, depois as de defesa, depois o que, pessoal? O depoimento do acusado. Não é o contrário, não. Não é primeiro, se tiver lá, primeiro ouve-se o acusado, depois as testemunhas. Não. Guarda um detalhe. As testemunhas de defesa, a defesa sempre fala por último. Então, qual a primeira testemunha que tem que ser ouvida? As da acusação. Depois as de defesa. E depois o depoimento, que chamar também de autodefesa. Você que está fazendo aí para procurador, chama-se autodefesa. Essa aqui vale para procurador, mas mais ainda, tá certo? Mais ainda. Ainda passa essa parte de processo administrativo, gente, para quem vai fazer a prova na área do direito, o procurador, essa é barbada, tá ok? Isso é barbada. Inclusive, vocês estão vendo que esse artigo 201, para quem está fazendo para o procurador, ele está em consonância com a mudança no Código de Processo Penal. Porque antes, o primeiro depoimento era do acusado, depois se ouvia as testemunhas. Agora inverteu, ok? Está em consonância aí. Parágrafo primeiro. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente. Sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos e circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo segundo. O procurador do acusado poderá assistir o interrogatório, vai estar lá. O que mais? Ele vai só assistir passivamente? Olha lá. Bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. O que é isso? Enquanto as testemunhas estão sendo ouvidas pelo presidente, ele vai fazer as perguntas. Aí o presidente vai falar, a defesa tem alguma pergunta a fazer? Aí o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para o presidente da comissão e o presidente da comissão pergunta para a testemunha para o acusado, tá certo? Não é feito diretamente. Aí, cara, o que você tá... Não. Você fala para o presidente ele vai fazer a pergunta, tá ok? Ele formula a pergunta para as testemunhas e o acusado, ok? Não fala diretamente. O advogado do acusado não fala diretamente para a testemunha. Ok? Artigo 2º. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado... Entendi mais. É o que mais tem de 22, imagina. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental, vai ter que mandar todo mundo embora. A comissão proporá a autoridade competente, começar por mim, né? A autoridade competente, ele seja submetido a exame por junta médica oficial, no qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Então, pessoal, e quem vai levantar essa dúvida? Pode ser a defesa, pode ser a acusação, pode ser até mesmo o presidente, tá ok? Mas qual que é o procedimento? Tá? Como é que eu junto dúvida, pessoal? Você tem que ter né? Geralmente é a defesa que entra, tá certo? Você tem que ter um laudo, mostrando que aquele dia, na verdade, ele não estava bêbado, ele tinha tomado muito Gadernal, muito com Rivotril, misturado com aquelas tarja preta, e ele ficou doidão e bateu no muro. Tá certo? Então, e o cara tá passando por um processo de depressão, tá certo? Os candidatos de tudo perdeu, então ele não tá legal, não. Então ele não estava legal. Então, é uma forma. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado. Então, você vai ter o processo administrativo e o auto da sanidade mental. E apenso junto ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Tranquilo? Então, existe incidente de sanidade mental no processo administrativo. 203. Cada infração disciplinar será formulada a indicação do funcionário com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurado-lhe vista do processo da repartição. Isso é muito importante. Qual o prazo que o acusado tem para apresentar a defesa? 10 dias corridos.
10 dias corridos, não são 10 dias. Ah, eu quero o prazo do CPC. Você que é procurador, esquece, tá? Porque no novo CPC os prazos são dias úteis. Aqui não. São 10 dias. Guardem isso aí, número 10. Ok? 204. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. 205. Achando o indiciado em lugar incerto e não sabido, né? A gente chama isso de lis, lugar incerto e não sabido, lispector, ok? Será citado por edital publicado no Diário Oficial do Estado, olha, lá na Augusto de Lima, em frente à Maleta, e em jornal de grande circulação na localidade, no último domicílio conhecido. Se for aqui em Santa Luzia, o jornal Gazeta Luziense, muito rodado, né? Para que mesmo? O último domicílio conhecido para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Então vamos devagar. O sujeito está em lugar incerto e não sabido, ele é citado por duas motivos. Olha lá, né? Ou não é I. Ele vai ser citado pelo DOI, que é o Diário Oficial do Estado, e, né, ou não, e em jornal de grande circulação, se for aqui em Santa Luzia, é aqui. Em Belo Horizonte, vai ser em Belo Horizonte, para apresentar defesa, beleza. E aí, pessoal, quando a citação for por edital, o prazo é de 15 dias também corrido, mas é a partir da última publicação. Vamos só recapitular aqui. Olha lá. Geralmente, quando a pessoa é encontrada, o prazo é de 10 dias. Quando é por edital, o prazo é de 15 dias, ok? 206. 203, parágrafo terceiro. Uai, Tati, vamos lá. A Tati está sempre atenta. Vamos lá, vamos voltar para o 203 aqui, tá vendo? A gente pulou direto. Vamos lá. Parágrafo terceiro, primeiro, tem o segundo e o terceiro. Vamos lá. Faltou falar 203, parágrafo terceiro. Vamos lá. O prazo da defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Então, pessoal, esse aqui é o prazo de 15 dias, então pode ter pelo dobro. Então, até 30 dias. Mas em que situação? Em dobro para diligências que forem indispensáveis. Ah, preciso saber se o motor realmente estava bom. Vou mandar lá para... Vamos supor que o carro é da Kia, tá certo? Vamos mandar para a Kia. Então, o quê? É indispensável essa prova? Então, vamos o quê? Dobrar o prazo. Ok? Muito bem. Parágrafo 4. No caso de recusa do indiciado em opor o ciente da cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação. Obrigado, Tati. Valeu demais. Deixa eu explicar para vocês o que ela está dizendo aqui. O parágrafo ainda terceiro, o parágrafo terceiro, quarto, que o terceiro é sobre o dobro se a defesa tiver necessidade de diligência indispensável. O parágrafo 4 é aquele sujeito que recebe em casa o presidente, o secretário, aqui, está sendo intimado para apresentar a defesa. Aí o cara coloca a mão no marco assim e fala: daqui não sai, daqui ninguém mentira, eu não estou sabendo de nada. Estou igual Lula, não estou sabendo de nada. E não vou assinar também, não. Quer saber? Vou assinar, não. O que acontece? Guarda isso. O servidor público, isso é que é legal, hein? Ele tem fé pública aqui. Então, aquele sujeito que foi lá na casa, tá, do indiciado, né, que além de bêbado é folgado, ele pode falar assim: estive há tantas horas no local tal, que fulano tal, que recebeu, mas não quis assinar. Ou deixei em sua casa, mas ele negou-se a assinar. Aquela declaração tem fé pública. Muito bem, Tati. Muito bem, Tati. Ah, muito bem. Depois, colocar você como que assistente, tá certo? Aspone, nossa aqui, né? Mais um. Vai gostar, viu? Obrigado. Valeu demais. 16. Considerar-se a Ravel, bolero de Ravel, não tem nada a ver com Ravel, não, maluco, é Ravel, daqui a pouco eu explico, vamos lá. Considerar-se a Ravel o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo segundo. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo segundo. Para defender o indiciado Ravel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, cargo de nível igual ou superior ao indiciado. Vamos devagar.
Olha só, vamos pegar o caso bêbado de novo. O cara, além de bêbado, é folgado, que não quis assinar. E aí o seguinte, ele colocar a mão no marco, não vou assinar. O secretário foi lá e falou, olha, citei, ele não quis assinar. O que acontece? Passou o par de 15 dias, desculpa, de 10 dias, não é isso que é o normal? 10 dias. Ele não apresentou defesa, ele virou revel. Então, todo aquele que, uma vez citado, regularmente não apresentar a defesa no prazo legal, ele vira revel. Até isso aqui, ó. Considera-se a revel indiciado que regularmente citado não apresentar a defesa no prazo legal. 10 dias, se foi pessoalmente, 15 dias se foi por edital. Beleza? E aí, pessoal, uma vez declarada, tem que fazer defesa. Aí vai ser o que, pessoal? Vai ser nomeado por um defensor dativo. Defensor dativo é um sujeito que não tem relação com o indiciado. Ele nunca viu o Abraão bêbado da ambulância. Mas ele pode fazer uma defesa genérica, tá certo? E imputar eventuais irregularidades, tá certo? Por isso se chama defensor dativo. Agora, qual que é a única exigência? O cargo desse defensor tem que ser de nível igual ou superior ao do indiciado. Ok? 207. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá peças principais dos autos. Mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção. Não pode ser baseou, não. Baseou é coisa de maconheiro, baseado. É fundamentado. Se fundamentou, fica mais bonito, não é isso? Legalize, né? Para formar sua convicção. Parágrafo primeiro. O relatório será sempre conclusivo quanto à responsabilidade. Segundo, responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes. Uma coisa muito importante. Quando tiver a portaria de instauração, portaria, hein? Se instaura um processo administrativo com portaria, não é com decreto e nem com instrução normativa. É com porcaria, só se lembrar, porcaria, portaria, porcaria. Pessoal, o indiciado, ele se defende dos fatos e não da capitulação. Isso é muito importante. O caso dos guardas municipais foi isso. Os guardas municipais estão imputados no artigo 183, inciso tal. Aí eu olhei e falei assim, é mesmo? Qual o fato que ele praticou? Pessoal, dispositivo é só quando estiver lá na fase final. Se apurou os fatos, ele se amolda um dispositivo. Tá certo? Então, guarda isso. O acusado defende-se dos fatos. Ele não defende a capitulação do artigo. Ok? Isso é muito importante. Vem cá. 208. O processo disciplinar com relatório da comissão será remetido à autoridade competente para julgamento. Do julgamento. É a terceira e última fase. 209. No prazo de 60 dias, tá vendo? É 60, não é até 60, não. É de 60 dias, contado o recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Muito bem. Parágrafo primeiro. Havendo mais de um indiciado, a diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo segundo. Se a penalidade prevista for de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades que trata o inciso 1 do artigo 180. 210. O julgamento acarretará relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Agora, isso é muito importante. Vamos supor que a comissão, aqueles 3 servidores, acharam, gente, olha, o Abraão, que estava dirigindo a ambulância da prefeitura bêbado, pena de demissão, conforme o artigo tal. Aí isso vai para onde? Quando é pena de demissão, é para o prefeito. Quando é advertência, é para o secretário da pasta. Porque isso, isso aí a gente já leu. Por que eu estou chamando a atenção? O prefeito vai falar assim, rapaz, mas tem circunstâncias aqui que o cara estava tomando gadernal mesmo. O incidente de sanidade mental dele foi indefinido, mas não vale a pena de demissão, não. Vamos dar uma suspensão. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o prefeito ou a autoridade julgadora, ela está adstrita, ela está vinculada à sugestão da comissão. Guarda, é só uma sugestão, não, pessoal. A comissão, ela sugere a pena, mas quem decide, julga a pena, é a autoridade competente. Tranquilo?
É por isso que essa última parte aqui, ó. Quando o relatório da comissão contrariar as provas nos autos, ele tem que demonstrar isso. Ele não pode simplesmente, não, o cara é meu amigo, Abraão é meu amigo, então, não, tá liberado. Não. Tá contra as provas nos autos. Então, contrariar as provas nos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar, ó, essa pena está muito pequena, ou quer, ou diminuir, ou isentar o servidor de responsabilidade, mas desde que seja fundamentado. 211. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração do novo processo. Opa, tudo de novo. Por quê, pessoal? O que é nulo não convalida. O que é nulo desde o início. Ok? Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Ô, gente, o prazo legal não é de 60 dias? É isso, ó. No prazo de 60 dias contado o recebimento, o prefeito proferirá. Ele ficou com 90 dias, meu filho. Não é nulidade, não. É só um prazo meramente dilatório. Parágrafo 1º. Não, parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 184 será responsabilizada nos termos do artigo 163. Dá uma olhada lá. 212. Extinta a punibilidade pela prescrição. Hoje, gente, prescrição é, como o nome já diz tudo. Tá? Tudo tem um prazo. Tá? Vamos lembrar aquela de 180 dias, lembra disso? Tá? As outras prescrevem 5 anos e tudo mais. Guarda lá no 183. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. 213. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, sendo trasladado na repartição. Trasladado é o quê? É tirar uma cópia que fica na repartição, o original fica na repartição e a cópia vai para o Ministério Público. 214. O servidor que responde ao processo disciplinar só poderá ser exonerado, ou seja, desligado do cargo a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicado. Ô, gente, isso aqui o cara ele pede exoneração ou é aposentado para ficar livre do processo e da pena. Então, o que está fazendo o 214 é para evitar impunidade. Tá, ok? 214, na verdade, 215, né? O servidor que responder ao processo administrativo só poderá ser exonerado. Pera aí. Alteração aqui. Na verdade, que a gente copiou 2 vezes, né? 214 e parágrafo 1. Vamos ler de novo? O servidor que responde ao processo disciplinar só poderá ser exonerado do cargo a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicado. Parágrafo 1. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 40, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Quando não pode, mas se aconteceu, a exoneração vira demissão. Lembra que exoneração é um desligamento sem pena e demissão é um desligamento com penalidade? 215. Serão assegurados transporte e diárias. 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Ok? Revisão do processo. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, ou seja, pela própria autoridade, quando se aduzirem fatos novos. Olha o segredo, fatos novos, ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido, ou a inadequação da penalidade aplicada. Estão vendo que é a qualquer tempo. Não é após 2 anos, não tem prazo, é a qualquer tempo. 216, parágrafo 1º. Em caso de falecimento, morreu, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. 217. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. A gente tudo comunga a favor de quê? Do processo administrativo. Para desfazer, para descaracterizar, para não é nem anular, não é isso? Tem que ter a prova cabal, tá, ok? E o ônus da prova é exatamente quem está querendo anular.
218. A simples alegação de injustiça, ó, jus esperneante aí, oh meu Deus, fui injustiçado. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requer elementos novos, ainda que não apreciados no processo originário. Ok? 219. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministério Público que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição da comissão na forma prevista no 191. Ô, gente, vamos combinar que esse artigo aqui é altamente inconstitucional. O Ministério Público não faz parte do Poder Executivo, não. As broncas administrativas resolvem para lá. O Ministério Público não tem nada a ver com isso, não. Olha lá. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministério Público e, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão público ou entidade que se originou o processo disciplinar. Meu Deus do céu. O município está dando poder para o promotor que não tem isso. Não está nem na Constituição. Isso é inconstitucional. Completamente. Então, se o Ministério Público autorizar, então coloca o promotor para sentar na mesa do prefeito. Respeito demais, mas isso aqui é brincadeira, né? É excesso. O promotor vai falar assim, uai, eu não ganhei para isso não, filho. Tá doido? Sou prefeito, não. É literalmente, ó. Se autorizar a revisão. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição de comissão na forma prevista no artigo 191. Aquela mesma que teve dois, pelo menos bacharel em direito. Nenhum deles existe. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e a inquirição das testemunhas que a rolar. Fala o número de testemunhas, tá certo? Não tem. Em nenhum momento ele fala, pode ser até 10 testemunhas, até 5 testemunhas. Não falam. 21. A comissão revisora terá até 90 dias, não é 90, é até 90 dias, a conclusão dos trabalhos prorrogável por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. 222. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora no que couber as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. 223. O julgamento terá autoridade e penalidade nos termos do artigo 209. Prazo para o julgamento será de até 90 dias, contados do recebimento do processo, o que a autoridade julgadora poderá determinar de 224. Cada procedente à revisão será declarada sem efeito de penalidade aplicada, estabelecendo todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, será convertido em exoneração. Parágrafo. A revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade, ou seja, o jeito que entra reduzido, aí eles vão lá e aumenta a pena, não, pelo amor de Deus, né? Não pode. Das disposições finais, vamos lá, está chegando. A Administração Municipal poderá conceder gratificação de até 1/3 para o vencimento do servidor de nível técnico ou superior colocado em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Pessoal, é uma gratificação, não é um adicional, a palavra é gratificação. 226. Consideram-se dependentes do funcionário, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam as suas expensas, constem no seu assentamento individual. 27. Os instrumentos de procuração utilizados para recebimento de direitos ou vantagens de funcionários municipais têm validade por 12 meses, devendo ser renovados após o prazo. Então, pessoal, servidor que tem um pensionista, certo? Aí ele tem lá, não pode ir, porque está aposentado, prefere ficar em casa ou está doente. Aí o que, pessoal? O procurador que vai na prefeitura, a procuração vale no máximo 12 meses. Para todos os efeitos previstos nessa lei, as leis do município, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por médico da prefeitura, na sua falta por médico credenciado pelo município. Legal, porque o edital mesmo de vocês, antes estava isso aqui, aí o edital foi mudado para dizer que não pode ser médico particular para aprovar se você é normal, se você não é o 22, mais 22 da prefeitura. Então, isso aqui está contrariando aí, tá? O edital está contrariando isso aqui. Está dizendo, para todos os efeitos previstos aí na lei do município, exame de sanidade física e mental. Ele está falando para tudo.
serão obrigatoriamente realizados por médicos da prefeitura. Na sua falta, o banco for embora, o que acontece? Porque a população está aí, para que tenha médico, né? Desde que seja médico humano, não precisa ser cubano, desde que seja humano. O médico credenciado pelo município. Vamos embora. Primeiro, casos especiais, atendendo a natureza da enfermidade, a autoridade municipal poderá designar junta médica para proceder ao exame. Ela fazendo parte obrigatoriamente o médico do município ou o médico credenciado pela autoridade municipal. Segundo, atestados médicos concedidos aos funcionários municipais sem tratamento fora do município terão sua validade condicionada à ratificação posterior por médico municipal. Ó, reserva de mercado aí, ó. 29. Mutação dias corridos. 29 é legal. Né? Não se contará no prazo inicial, prorrogando-se para o primeiro dia útil o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado. Hoje é sexta-feira. Abraão, o bêbado, tá certo? O motorista lá, recebeu uma notificação hoje para apresentar 10 dias. Como é que começa o prazo dele? É sexta, amanhã é sábado. O prazo dos 10 dias começa a contar quando? Segunda-feira. Então, segunda-feira vai ser o primeiro dia. Mas se tiver feriado na quarta, meu filho, começou o prazo, você vai direto. Ah, mas vamos supor que esse feriado seja segunda-feira. Então, começa a contar na terça. É o próximo dia. Repetir. Tá, são os dias corridos, os prazos previstos nessa lei. Beleza, agora para conta. Não se contará o prazo do dia inicial, hoje, sexta-feira, então não conta. Então começa a contar hoje. Não se conta. Próximo dia útil. Aí caiu na sábado, não é dia útil. No domingo, não é dia útil. Segunda-feira é dia útil. Certo? Dia útil, vencimento sábado, domingo ou feriado. É literalmente o nosso exemplo. 215. É vedado ao funcionário servir sob chefia imediata de cônjuge ou parente até segundo grau. Segundo grau. Salvo em caso de livre escolha, não podendo exceder a 2 o número. Imagina colocar a família lá. Aí, é vedado ao funcionário servir sob chefia imediata do cônjuge. Ok? Imagina só, a mulher já manda em casa. Aí o cara é chefe dela, vai mandar mesmo também. Então, assim, a mulher que manda, filho. Esquece. É ela que manda nada. Elas acham que elas deixam você pensar que você manda. Tá? Engano é um auto-engano. Eu já tô tranquilo. Então, pessoal, única exceção. Salvo o caso de livre escolha. Livre nomeação, livre exoneração. Não podendo exceder a 2 o número. É legal, pessoal. A gente nem tanto a terra, nem tanto ao céu. Às vezes a cidade não é que ela é pequena. Tem 260 mil habitantes, tá certo? Enfim, às vezes você tem duas pessoas que se conheceram na faculdade, dois viraram médicos, sei lá, aí um vai lá seguindo chefe. Assim, é caso muito, muito raro. Por isso que eu acho que ficou legal que limitou também. Se tiver de ser livre nomeação e o quê? Ceder a 2. 31. São isentos de taxas, emolumentos, as custas dos requerimentos. Vamos lá. Os requerimentos, certidões e outros papéis que na esfera administrativa interessam ao funcionário municipal, ativo ou inativo nessa qualidade. Não paga. 232. É vedado exigir atestado de ideologia como condição de posse ou exercício em cargo público. Ô, gente, esse artigo é desnecessário. Atestado de ideologia. Ah, tá do PT. Toma certidão aí do PT. Ah, Bolsonaro. Então toma certidão do Bolsonaro. Ah, aí virou gozação. Né? Pelo amor de Deus. 233. A presente lei aplicar-se-á aos funcionários da Câmara Municipal, cabendo ao presidente destas as atribuições reservadas ao prefeito municipal, quando for o caso. Então, é Estatuto dos Servidores de Santa Luzia. É tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Ok? Ele está dizendo que quando for o quê? A autoridade máxima do Poder Executivo é o prefeito. Se for servidor da Câmara, é só lembrar do presidente da Câmara. Ok? Muito bem. Ou da presidenta. 234. Poderão ser admitidos para cargos adequados funcionários de capacidade física reduzida, aplicando-se processos especiais de seleção. É o que está acontecendo hoje, né, pelo IBGP, nesse concurso atual.
O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público municipal. Consagrado é ótimo, né? Parece coisa de culto, né? Cultuado. Olha, o servidor público. Ô, gente, vocês vão ser servidor público, servidor do público. Então, consagrar, tá certo? Eu acho muito exagero. 236. A jornada de trabalho nas repartições públicas será de até 8 horas diárias. É até. 237. O prefeito municipal baixará, a baixaria danada, baixará por decreto, cara do decreto, os regulamentos necessários à execução da presente lei. Então, você tem a lei municipal dos servidores e ele pode baixar um decreto para regulamentar esses institutos. Disposição transitória. Gente, disposição transitória é o seguinte, são temas que não cabem em nenhum dos capítulos anteriores. Eu falo que é um puxadinho. Sabe o que é quadro de bagulho? Quadro de bagulho todo mundo tem em casa. Como assim? É um quarto, você guarda pneu, bacia, brinquedo de menino, tá certo? Tudo que você não tem um lugar adequado, você não vai colocar um pneu na sala, tá certo? Você vai colocar um pneu na cozinha. Mas às vezes, né, você que é marido aí, tem carro, né? Ou a sua namorada, enfim. Vou guardar esse pneu aqui pra você ver depois. É o quarto de bagulho. Então é o seguinte, aqui você tem temas, um não tem relação com o outro, mas eles acharam importante estar aqui. Vamos lá? 238. Ficam submetidos ao regime dessa lei todos os servidores públicos municipais de Santa Luzia. Meu amigo, não precisa dizer, você já falou que já pega o da Câmara. Então, repetindo. 239. O direito de greve, é isso aí, companheirada! Gente, direito de greve é a mesma coisa, outro nome que eles dão, tá? Movimento paredista. Por quê? Paredista, os caras ficam de mão cruzada e o pé na parede. Falei, não vamos trabalhar, não. Então, aqui, ó. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites defendidos em lei complementar federal. Cuidado, hein? Esse artigo lá da Constituição já mudou. É para lei ordinária. Aqui continua por lei complementar federal. Cuidado que esse artigo pode cair para pegar vocês. É lei complementar e não é lei ordinária. Ordinária é na Constituição. 240. A lei municipal estabelecerá critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto nessa lei e a reforma administrativa dela decorrente. 241. A lei municipal fixará as diretrizes dos planos de carreira para a administração direta e indireta do Poder Legislativo e do Poder Legislativo de acordo com suas peculiaridades. Ok? 242. Os servidores que não forem enquadrados em nenhuma função pública, nem concursados, terão empregos extintos gradativamente. Serão exonerados na medida em que o interesse público exigir declarada inconstitucional. O exigir. Esse ponto final aqui. Essa parte final foi declarada inconstitucional. Então vamos só ver. Os servidores que não forem enquadrados em nenhuma função pública, nem concursados, terão seus empregos extintos gradativamente e serão exonerados na medida do interesse. Pessoal, a Constituição, artigo 37, inciso 2, só tem dois tipos de servidor público. O efetivo, que é o que vocês estão fazendo agora, que é a regra, e os comissionados, livre nomeação e livre exoneração. Olha o seguinte, olha. Os servidores que não forem enquadrados em nenhuma função pública, nem concursados, terão seus empregos extintos gradativamente e serão exonerados na medida em que o interesse público exigir. Até essa parte final aqui. Eu estou querendo chamar aqui. É na medida em que o interesse público exigir que foi cortado. Deixa eu só explicar, que esse dispositivo aqui está completamente deslocado. Eles estão falando de uma regra de transição. Lá no artigo 19 do ADCT da Constituição, ou seja, das disposições constitucionais transitórias, fala o seguinte: quem está há pelo menos 5 anos antes da Constituição de 88, ou seja, a Constituição de 88 é 5 de outubro de 88, alguém não fez concurso público, ele entrou lá, foi indicado por alguém, mas está lá há 5 anos ininterrupto, antes da Constituição, antes de 5 de outubro de 88, ele vai ter função pública, ou seja, ele não vai ser mandado embora, ele vai ter estabilidade extraordinária, mas ele não vai ter cargo. Então, esse dispositivo são para essas pessoas que na época da Constituição trabalhavam na prefeitura ou na Câmara Municipal e não entraram para o concurso público, tá certo? O trem só está meio avacaiado ali. Ah, mas a primeira parte está certa. Os servidores que não foram enquadrados em nenhuma função pública, nem concursado, porque ele entrou sem concurso, mas a Constituição deu a ele a estabilidade extraordinária. Terão seus empregos extintos gradativamente e serão exonerados na medida que o interesse. Então, é gradativamente porque é o seguinte, pessoal. O que é extinto? Porque à medida que eu estou aposentando, ao invés de chamar outra pessoa, porque não tem cargo, eles vão sendo mandados embora, extingue-se o emprego, tá certo? na verdade, até o concursado terão seus empregos extintos gradativamente. Ponto.
É até aqui. Tive que remontar aqui tem que gastar, hein? 243. Os atuais servidores efetivos que na data dessa lei estiverem regidos pelo Estatuto dos Funcionários de 1975 e de 87 passarão a ter seus direitos garantidos por aquelas leis e por essa, desde que não conflitantes. Eles estão fazendo uma transição do regime anterior para o atual. 244. O prefeito municipal é autorizado a transformar, desde que haja disponibilidade orçamentária, a requerimento do servidor, as férias acumuladas na data dessa lei por mais um período para o pagamento em espécie, em bufunfa. 245. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, declarada inconstitucional a expressão, revogando-se as disposições em contrário. Meus amigos, missão dada, missão cumprida. Eu agradeço primeiramente a todos vocês, agora especialmente a produção, né, da Paula Borges, tá? Ela fica muito sentida se, né, a gente não ficar, né, esboçar isso, né? Mas mais do que isso, eu quero agradecer realmente, especialmente a ela, que muito dessa lei não estava nem digitada, ela pegou e fez, e estamos aqui como toda a equipe, tá? Fazendo as tripas ao coração para que vocês realmente tenham, tá, esse material e vocês consigam almejar, né, o que vocês sonham. E a gente se orgulha de fazer parte desse sonho de vocês, porque sonho que sonha só é só um sonho, mas sonho que sonha junto é realidade. Muito bem. Fechando aqui, Júnia Daniela Carvalho, boa noite. Elizabeth, boa noite. O Anderson Santos, boa noite para você. E Cristiane dos Anjos. Desde já agradeço pela dedicação. Vou sentir falta do amigo professor. A gente vai se encontrar aí, filho. A gente vai estar sempre arrumando uma encrenca. Santa Luzia que mais tem a encrenca. Então a gente vai estar aqui, tá bom? Muito mais, então, obrigado, pessoal. Uma boa noite, bons estudos para vocês. Reta final. Eu já peço que vocês dêem uma acelerada no máximo até amanhã à noite, pessoal. Dali para frente, dá uma descansada. Pelo amor de Deus, eu vou falar isso amanhã com você, tá? Hoje ainda dá para se pegar um critério, mas se não, daqui a pouco vai a síndrome do apagão. Pelo amor de Deus, tá? Durmam bem de hoje para amanhã. Depois da hora da prova, não tentam fazer o que vocês não fizeram, tá? Porque senão vocês vão atrapalhar o que vocês já fizeram. Ok? Aguardo vocês amanhã em 2 locais. Primeiro, tá? No aulão do Abrão, amanhã na Igreja Batista da cidade, em frente ao PA, Rua Apucarana, não é Sussarana não, Apucarana 560. Quem se inscreveu, por favor, compareça. Porque manda ali um envelope pra nós ali, produção. Tá todo mundo produzindo negócio com o maior carinho pra você, seus bandos ingratos. Olha isso aqui, filho. Olha que bonitinho, ó. Ó, aulão do Abrão, lei do município de Santa Luzia, foco no concurso 2018. Você vai fazer uma desfeita dessa? Não, né? Além dos exercícios que vai ter raciocínio lógico, vai começar, olha lá, vai começar com informática, com Diego Simões. O Diego, dá-lhe Diego. Depois, raciocínio lógico com a Rosângela, um abração para a Rosângela. Depois, português com a Paula Borges, aquele jeito carinhoso dela de puxar a orelha de vocês. E finalizando com o Abraão, tá certo? Ou seja, o Abraão pega o resto. Muito obrigado, pessoal. Aguardo vocês, então, amanhã, de 8h30 ao meio-dia e meio. E, pessoal de procurador, nós vamos soltar o link logo em seguida para a transmissão pelo YouTube às 18 horas. Fazer aquelas dicas gerais para o concurso específico de procurador. No mais, muito obrigado e bons estudos. Até!